Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração, amém? Hoje nós estaremos ministrando a palavra de Deus, mas antes de nós começarmos a falar do que nós temos para falar, eu queria que você, onde você está, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da Tua palavra. Oramos, ó Pai, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos compreender as Tuas verdades. Que seja o Senhor a falar conosco nesta noite. Ó Deus, que seja o Senhor a nos transformar por meio da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração, porque nós cremos que o Senhor, Ele nos transforma por meio da sua palavra. Amém? É muito importante que quando você vem para o culto, que quando você vai para a sua célula, ou para qualquer lugar que você for, onde você vai ter a oportunidade de ser ministrado pela palavra de Deus, é importante que você compreenda e entenda o poder que a palavra de Deus tem sobre a sua vida. O que ela pode fazer. Você sabe, a verdade é que o Senhor, Ele nos transforma, nos molda, nos orienta, nos leva, nos conduz por meio da sua palavra. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos um coração aberto para ouvir do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria te pedir nessa noite que você tenha esse coração aberto. Eu não tenho dúvidas de que se você tiver um coração aberto, desejoso por receber do Senhor, você vai sair daqui diferente da maneira como você entrou, amém? Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Na verdade, eu quero falar para você, você já está cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo está sobre nós, Ele está sobre mim, a unção do Senhor, ela já está sobre as nossas vidas. E é importante que nós possamos assumir essa identidade, que nós somos cheios do Espírito, amém? Você é cheio do Espírito? Não, eu quero ouvir um amém mais alto. Você é cheio do Espírito? Amém. Aleluia. Então quem é cheio do Espírito fala amém, amém? Então eu quero ouvir você falando amém nessa noite. Quem é cheio do Espírito fala amém. Glória a Deus. Bem, hoje nós vamos fugir um pouco do nosso normal, podemos dizer assim, porque hoje nós vamos trazer uma palavra um pouco mais didática. Eu sei que não é o nosso costume, né? Nós sempre dividimos muito bem as coisas, então nós costumamos usar o púlpito aqui para pregar, amém? Palavras poderosas, e nós temos as salas de aula onde nós ensinamos também a palavra de Deus de uma maneira mais didática. Mas hoje nós queremos pregar de forma didática. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje nós vamos pregar princípios. Nós vamos falar, na verdade, 10 princípios espirituais, que se você aplicar eles na sua vida, deixa eu falar algo para você. Eu garanto a você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sei que, quando nós falamos isso, talvez pareça um pouco estranho, porque nós sempre temos falado, e é verdade, de que nós não cremos que o Evangelho de Deus, ele é feito ou deve ser pregado, ministrado, aplicado por meio de fórmulas espirituais. E por que nós não cremos nisso? Porque, na verdade, fórmulas, infelizmente, elas acabam traduzindo em nós uma atitude muito legalista, já percebeu? Mas é o que nós mais buscamos. Então, por exemplo, se você for ali na livraria procurar livros para ler, que tipo de livro você vai procurar? Eu vou te falar, você vai procurar livro de fórmulas. 5 passos para aquilo, né? 10 passos para alcançar alguma coisa. Então, nós sempre estamos atrás de fórmulas. Por quê? Porque nós acreditamos, acredite em mim, que fórmulas, elas têm um poder miraculoso de fazer coisas poderosas na nossa vida. E o problema de você ser muito, vamos dizer assim, levado por fórmulas, é que isso acaba, como eu disse, traduzindo uma atitude legalista. Por quê? Porque as fórmulas, elas têm a ver com o que eu posso fazer. A maioria de nós quer saber o quê? O que eu posso fazer para eu poder ter a minha vida mudada?
para eu poder ter a minha vida transformada, para algo acontecer, já viu? Esse é o problema. O problema é que as fórmulas, elas são extremamente, como que eu posso dizer? Elas acabam colocando as coisas de maneira muito por mérito. Ou seja, se eu fizer por onde, então eu vou receber algo da parte de Deus. Mas se eu não fizer, ou se eu não cumprir todos os requisitos, então eu não recebo. Na verdade, nós não cremos nisso. Por quê? Porque nós cremos que não são fórmulas que nos transformam. Não são fórmulas que nos mudam. Nós cremos que o que nos muda é o Evangelho vivo de Deus. É a palavra de Deus viva, poderosa e eficaz. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós não ouvimos a palavra com o desejo de ter uma fórmula ou coisa parecida, não. Nós ouvimos a palavra com o desejo de ver o Senhor, de conhecer o Senhor. Então, todas as vezes que você está ouvindo um pregador pregando aqui, me entenda. O desejo do nosso coração é poder levar você para Cristo. Porque nós entendemos que Cristo é a solução de tudo. Cristo é tudo em todos. O que nós precisamos é de Cristo. Pastor, o que eu preciso? Você precisa de Cristo. Entende? Então, você não precisa, acredite em mim, eu sei que, não pastor, mas eu preciso de ver o milagre no meu casamento. Sim, mas você vai ver o milagre no seu casamento quando você vê Cristo. Mas eu preciso de me casar. Isso é um culto na grande maioria de jovens, né, muitos solteiros. Eu preciso de me casar. Não, você precisa de Cristo. Quando você vê Cristo, é a sua graça, então o casamento virá. Então as coisas começam a acontecer na sua vida. Por isso que o desejo do nosso coração é sempre levar você para Cristo. Porque nós entendemos que é em Cristo que nós temos todas as coisas. Por isso, ao olhar para a palavra de Deus, o que eu devo buscar, pastor? Busque Cristo. Veja Cristo. Olhe para Cristo. Tenha a revelação de Cristo. E você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Bem, mas aí você fala, pastor, então você está fugindo do que você acabou de dizer. Porque você falou hoje que nós vamos falar sobre 10 coisas, né? Sim. Mas nós vamos falar sobre 10 princípios. Que eu acredito fielmente que são princípios que estão ligados a Cristo. Princípios que com certeza vão te levar para Cristo. Então o desejo do meu coração hoje é através desses 10 princípios. Ouça, presta atenção. Levar você para Cristo. Levar você a ver Cristo de várias formas na sua vida. E você vai perceber que todos eles apontam para Cristo e levam você a ver Cristo de alguma forma poderosa na sua vida. E se aplicados de maneira correta, eu não tenho dúvidas de que você verá algo poderoso de Deus acontecendo na sua vida. Entende o que eu estou falando? Mas você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas em relação a quê? Em todas as áreas. Esses 10 princípios que eu vou compartilhar com você hoje, eles podem ser aplicados em todas as áreas da sua vida. Qualquer área que você aplicar, você vai perceber que eles podem sim transformar você. Que eles podem sim mudar você. Mas por quê? Porque esses princípios, ouça, eles não se tratam de áreas específicas da sua vida, mas eles se tratam de você. Entende? Por quê? Porque os irmãos hão de concordar comigo que a nossa vida, ela tem muitas áreas. Então existe a área sentimental, existe a área profissional, a área financeira, tem tantas áreas na nossa vida, não é verdade? E às vezes nós queremos lidar com elas de maneira muito separada. Então eu agora vou lidar com o problema da minha vida sentimental. Aí depois você percebe que talvez a vida financeira também está com problema. A vida profissional está com problema. Acaba que a maioria das pessoas vive uma vida o tempo todo focada em problemas da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o problema? É que você está focando no lugar errado. Você está olhando para o problema. Você está olhando para as áreas da sua vida. Deixa eu te falar. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa de focar no denominador comum a todas essas áreas. Que é quem? Não, você. Você é o denominador comum em todas as áreas, sabia? Por isso que, presta atenção. Quando você aplica, importante que você entenda isso. Quando você aplica todos esses princípios que eu vou falar para você nessa noite, a você, ou em você, você vai perceber que as áreas que cercam a sua vida,
elas vão começar a serem mudadas. Por quê? Porque você focou em você. Você começou a resolver coisas dentro de você. E essas coisas, ao serem resolvidas dentro de você, elas vão começar a te dar sabedoria, direção, clareza, luz, revelação, entendimento. Sabe para quê? Para lidar com todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nessa hora, como eu disse, de maneira bem didática, nós vamos até projetar aqui hoje, PowerPoints. Você vê que hoje é mais uma aula, né? E se você quiser anotar, se não, você pode acompanhar na sua revista. Mas quais são esses princípios? Primeiro, presta atenção. Creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Presta atenção nisso aqui. É muito importante que você entenda. Você não é fruto do acaso. Acredite em mim. Por mais que talvez pareça que você é fruto, sei lá, de um planejamento humano, natural, né, do encontro do seu pai com a sua mãe, e eles então tiveram uma relação e você nasceu, e alguns até pensam que que estão aqui de maneira acidental, mas não. Eu quero dizer para você que antes mesmo de você nascer, a Bíblia fala que Deus já tinha te visto, Ele já tinha te olhado, Ele já havia determinado todos os seus dias. Sabe por quê? Porque nós não somos frutos de um acaso, nós somos frutos de Deus. Na verdade, nós somos frutos de um propósito divino. Por isso é muito importante que você entenda que você está aqui nessa terra, presta atenção, para cumprir um propósito divino, para cumprir um propósito que nasceu no coração de Deus. Eu sei que quando eu digo isso, muitos pensam, pastor, mas será que eu tenho um propósito mesmo? Será que eu estou aqui com a missão? Não parece. Porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as situações, para as circunstâncias, para tantas coisas, não parece que eu tenho um propósito. Você que é pastor, você tem um propósito. Deixa eu falar para você muito sério. Todos nós temos um propósito nessa terra. Ninguém está aqui só para estar. Essa é que é a verdade. Todo homem nasceu com uma determinação divina. Todo homem nasceu com um propósito que nasceu no coração de Deus. À medida que você se relaciona com Deus, esse propósito só vai se manifestando, ele só vai se mostrando, ele só vai ganhando mais realidade. Mas a verdade é que todos nós estamos aqui, independente de você compreender, entender ou não, quer dizer, existe um propósito de Deus para você. E é importante que você busque em Deus revelação desse propósito. Sabe, no dia que você nasceu de novo, deixa eu falar para você, Deus colocou um propósito existencial na sua vida. Ele colocou um propósito existencial, algo divino, algo do céu, algo de Deus, algo que é poderoso. E você começa a compreender isso, você começa a ver isso, você começa a perceber as coisas na sua volta, e como elas caminham para que esse propósito se cumpra. Sabe, eu não pensava que um dia eu seria pastor. Não pensava. Nem passava pela minha cabeça ser pastor. Não foi uma coisa que eu decidi, não foi algo, não. Sabe, foi uma questão de chamado de Deus. Deus me chamou e eu respondi ao chamado dele para a minha vida. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu começo a ver algumas coisas na minha vida, eu começo a perceber que algo estava acontecendo mesmo antes de eu responder esse chamado. Que de certa forma, por mais que eu não fosse capaz de entender lá atrás, tudo culminava para isso. Entende? Por mais que você não compreenda algumas coisas, acredite, tudo está alinhado para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Por isso é importante que você, nesses dias, tenha esse entendimento, essa clareza, essa luz, essa revelação, de que você está aqui para responder a um chamado divino, para responder a um propósito que nasceu no coração de Deus. E por mais que você não seja capaz de compreender, ouça o que eu vou te falar nessa noite. Existe um propósito de Deus para você. Essa é que é a verdade. No entanto, infelizmente, a maioria das pessoas, muitas vezes, elas não conseguem enxergar isso, porque elas ligam o propósito, muitas vezes, ao tamanho de algo que você é capaz de fazer. Então tem muita gente que pensa isso, não, o meu propósito, ele está ligado ao que eu sou capaz
capaz de fazer, ou a uma obra muito grande, mas não. Se você for olhar na história, principalmente na história da igreja, você vai ver que isso acontece muito. Eu gosto muito de ler sobre os grandes heróis da fé, né, os grandes homens que Deus levantou na história. E é interessante porque quando você começa a olhar para a história desses grandes homens, você vai perceber que dentre aqueles que Deus chamou e levantou para o cumprimento de alguma obra, de algum propósito, você sempre vai encontrar pessoas que realizaram grandes coisas, de fato. Mas você também vai encontrar pessoas que às vezes não realizaram grandes coisas por si mesmas, mas algo aconteceu através da vida delas que teve um alcance muito grande. E que às vezes nem elas mesmas foram capazes de ver. Então muita gente, acredite em mim, não viu o alcance ministerial ou o alcance da obra que teve. Porque às vezes morreu antes. Mas às vezes deixou um legado, às vezes pregou uma palavra para alguém que foi usado por Deus de uma maneira poderosa. E talvez essa pessoa nunca viu, de fato, o alcance da sua obra. Mas algo grande aconteceu através da vida dela. Algo grande Deus fez por meio dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós ficamos achando que Deus só usa esses grandes homens que fazem grandes coisas, mas não. Deus às vezes usa pessoas que ficam no anonimato, sabia? Talvez nunca serão conhecidas, nunca serão vistas. Talvez ninguém nunca vai falar delas. Mas elas fizeram coisas em Deus que tiveram um alcance muito grande. Propósito muito grande. Você vai ver isso muito na história da igreja. A história da igreja é sempre formada por esses testemunhos. Existe um testemunho que eu acho muito interessante, que aconteceu nos Estados Unidos, lá no ano de 1970. Existia uma igrejinha tradicional. Nessa igrejinha, conta a história, que tinham duas velhinhas, né? Aquelas senhoras mais de idade, gostavam muito de orar, a igreja era tradicional. E aí, um jovem pastor foi ser pastor naquela igreja. O nome dele, Dwight Moody. Não sei se você já ouviu falar sobre esse grande evangelista. Ele foi um dos grandes evangelistas dos Estados Unidos. Mas ele foi pastorear uma igreja tradicional, ele era tradicional. E aquelas senhoras ali, que eram pastoreadas por ele, começaram a orar por ele. Para quê? Para que ele tivesse uma experiência poderosa com o Espírito Santo, para que ele fosse cheio do Espírito. Afinal de contas, ele era de uma igreja tradicional. Elas oraram por anos, até o dia em que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, o propósito que estava dentro dele, existencial, ao que Deus havia colocado, de fato explodiu. E ele, então, se tornou um grande pregador, se tornou, provavelmente, naquela época, o maior pregador dos Estados Unidos ali, que pregou o Evangelho em muitos lugares e fez grandes conferências. E muitas pessoas começaram a ouvir o Evangelho através dele. E sabe, uma dessas pessoas que ouviu o Evangelho através dele, sabe quem foi? Billy Graham, um outro grande evangelista, que se converteu numa cruzada dele. E era jovem, estava ali, ouviu a pregação dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu contei aqui rapidamente a história de dois grandes homens de Deus, dois grandes avivalistas, Moody e Billy Graham. Mas sabe onde que a história começou? Lá naquelas velhinhas, que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém nunca fez nada sobre elas, ou falou nada sobre elas, mas foram elas que oraram. Percebe? Ou seja, o que elas fizeram teve um alcance muito grande. Mas talvez elas mesmas nunca viram isso. Nem sabiam, nem souberam do que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus às vezes faz essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Acredite no que eu vou te falar. Lá naquele dia no reino, nós vamos ter muitas surpresas. Porque às vezes nós achamos que vai reinar sobre muito aqueles que fizeram grandes coisas, mas não. Porque a questão aqui, ouça o que eu vou te falar, não é o quanto você faz, mas é se você cumpre o propósito para o qual Deus te chamou. Sabe, eu ouvi uma história uma vez, achei essa história tão interessante. Diz que um casal tinha 2 filhos. E dentre esses 2 filhos que ele tinha uma menina que era muito talentosa, a mais velha, talentosíssima. Menina, sabe aquela menina cheia de talentos? Fazia tudo, tal, tudo muito bom. E tinha o mais novo, o rapazinho, que ele não era tão talentoso, ele era um pouquinho mais... Eu lembro
Não sei se você já ouviu a expressão rudo. Talvez não, né? De onde eu vim, a gente fala que o menino que às vezes tem dificuldade de aprender e tal, ele é meio rudo. Ele era assim, rudo. E o menino tinha dificuldade com tudo. E um dia, a escola que eles estudavam decidiu fazer uma apresentação de teatro com todas as turmas. E eles foram decidir os papéis, né? E aí a menina, como ela era muito talentosa, que papel que você acha que ela recebeu? O principal, ela era boa. E ela recebeu o principal papel, e com um monte de fala, aquela coisa, aquele negócio, e o menino, que era rudo, recebeu um papel que ele falava só uma frase. E aí os pais, né, ajudaram os filhos ali a ensaiar, e tiveram um tempo de ensaio. O problema foi o seguinte, é que depois de 2, 3 semanas ali ensaiando, a menina, ela sabia as falas de cor e salteado, de trás para frente, já viu? Sabia tudo. O menino era um espetáculo. O menino, 3 semanas depois, ele não conseguia falar a frase que ele tinha que falar, era só uma frase. E aí chegou o dia da apresentação. Essa história conta, né, que eles estavam lá e a menina foi a primeira a se apresentar. Foi um espetáculo, afinal de contas, ela era muito boa. E os pais se levantaram, cheios de, né, aquela coisa e tal, minha filha, aplaudiram, e aí chegou a hora do menino. E quando chegou a hora do menino, o pai segurou a mão da mãe, né, apreensivo, ai meu Deus do céu, ele vai falar errado, e ele vai ficar com vergonha, e nunca mais ele, já passa tudo pela cabeça do pai, né, nunca mais ele vai querer estudar, vão rir dele, aquela coisa toda. E aí ele apareceu, o pai apreensivo, mas a mãe, o que o menino fez? Falou a frase certinha. Sabe o que o pai e a mãe fizeram? Levantaram no meio da plateia e começaram a gritar, eita, aquela coisa toda, vibraram. Quem estava olhando achou estranho. Por que eles estão vibrando? Por que eles estão aplaudindo? Né? Ele só falou uma frase. Você sabe, eu acredito que o coração de Deus é igual ao coração desses pais. Entende o que eu estou falando? Porque para Deus, não é o tamanho, não é o tanto que você faz, mas se você faz o que você tinha que fazer. Se você cumpre o propósito que Ele tem para você. Essa é que é a verdade. Se você for olhar a parábola dos talentos, não foi isso que aconteceu? O que tinha mais talento tinha obrigação de ser talentoso. Mas o que tinha um também tinha que ir lá e pegar um talento dele e usar. Mesma coisa se aplica a nós, meus irmãos. Eu sei que às vezes você acha que propósito grande, né, é quando você faz grandes coisas, mas não. É quando você cumpre o propósito que Deus tem para a sua vida. E às vezes o propósito que Deus tem para a sua vida é liderar uma célula, sabia? Talvez você não vai muito longe. Talvez você não vai pregar em grandes lugares ou para muitas pessoas, mas às vezes alguém que converteu na sua célula vai. E vai ser uma pedra na sua coroa. Porque você alcançou, porque você pregou. Talvez seu propósito é esse. Eu não sei qual que é o seu propósito, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu te garanto uma coisa. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Essa é que é a verdade. Precisamos então compreender o nosso propósito. Saber que existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós falamos de propósito, é importante nós entendermos que o nosso propósito está ligado ao tempo em que nós nascemos. Então você não nasceu nessa época por acaso. Você não está aqui neste lugar, neste momento por acaso. Você não foi trazido a essa igreja, ou converteu nessa igreja, ou não sei o que aconteceu na sua vida, mas você foi parar aqui, você fala, eu parei aqui de paraquedas, foi por acaso? Não foi. Foi Deus quem conduziu você para cá. Foi Deus quem trilhou todo o caminho para você, até você chegar aqui. Porque você foi chamado para este tempo, para esse momento, para esse propósito. Para viver tudo que Deus tem para fazer através de você. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa, nós somos uma igreja muito abençoada. Nós somos uma igreja que tem recebido favor de Deus. Nós temos ouvido a palavra da graça e a palavra do favor. Mas sabe uma coisa que Deus falou comigo recentemente? Deus gerou um temor no meu coração em relação a isso. Porque deixa eu te falar uma coisa, favor está ligado ao seu propósito. Deus te chama e te dá favor para você cumprir um propósito. Ele dá favor para você, Ele capacita você, Ele instrui você, direciona você para isso. Sabe, quando eu falo sobre isso, eu lembro da história de Esther.
É interessante, os irmãos sabem. Esther foi alguém que, se você for olhar para a história dela, Esther foi alguém que Deus chamou com um propósito. Não sei se você sabe, mas se você for ler depois o livro de Esther, é um livro pequeno, bom de ler, uma história muito bonita. E quando você olha lá para a história dela, você percebe que Deus levantou Esther, chamou Esther para um tempo determinado, para cumprir um propósito específico. Mas antes dela cumprir esse propósito, aconteceu toda uma situação em que ela foi parar aonde? Na casa do rei, se tornou rainha. E talvez alguém pudesse dizer, não, mas que a Bíblia fala que Esther alcançou o favor do rei e se tornou rainha, né? Porque a outra rainha foi tirada. Então tem toda uma história por trás. Mas aí, se você for ler a história, você vai ver que Deus colocou ela no palácio, porque lá na frente uma situação iria acontecer no meio dos judeus, em que ela seria usada para salvar o povo. Esther não sabia disso. Quando ela ficou 1 ano lá se preparando para ser rainha, passando por todo o processo que ela se preparou, porque eu sei que às vezes você olha e fala, essas mulheres, elas devem ter tido uma vida muito fácil lá na casa das mulheres. Não foi não, meu amigo, acredito, não era uma vida fácil. Sabe, elas tinham que, certamente, fazer dieta, não podia comer nada, porque elas tinham que ficar lindas, sabe aquela coisa? Difícil, devia ser uma vida complicada para aquelas mulheres, tomando banho com aqueles sais, aquela coisa toda, se ungindo, fazendo tudo para ser apresentado diante do rei. Sabe, extremamente levadas ali a se tornarem apresentáveis para alguém. Então, não foi fácil a vida dela durante esse 1 ano, mas tinha um propósito. Deus tinha algo para fazer. Até o dia em que ela, então, se levanta para cumprir o propósito. Sabe o que eu acho poderoso? É a resposta que ela dá. A Bíblia fala que no dia que o tio dela chega para ela e diz para ela qual que é o propósito que ela tinha que responder, o que ela fala? Ela fala o seguinte, então eu vou na presença do rei, mas ir na presença do rei sem ser chamada era pedir para morrer. Então ela vira e fala, se eu morrer, morri, mas eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Entende o que eu estou falando? Existe um propósito, ainda que nós não saibamos, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo princípio, encare, presta atenção nesse, que esse é importante. Encare a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual, e não como uma lei. Deixa eu falar algo para você sobre a oração. Você sabe, a oração é o nosso dependenciômetro. Como assim, pastor? A oração mede o tanto que você depende. Eu sei que, infelizmente, muitos acabam colocando a oração como uma lei, uma regra de vida. Não é. Na verdade, nós temos que ter muito cuidado para não pegar as disciplinas espirituais e transformá-las em lei. Porque se elas são transformadas em lei, ouça o que eu vou te falar, elas perdem o sentido. Elas perdem totalmente o sentido. Por quê? Porque a maneira de receber de Deus não é por merecer, não é por cumprir, não é por fazer, mas é através do quê? Da graça. O que recebemos por meio da graça, e não porque fizemos, e não porque merecemos. Então, eu não recebo porque eu oro. Por isso que a oração deveria ser uma lei. Oração, eu não deveria ficar acusado. Tem crente que ele faz da oração tão lei na vida dele, que quando ele deixa de orar, como é que ele fica? Acusado. Você sabe, se você não ora, você não deveria ficar acusado. Você deveria sentir falta, é verdade. Porque a oração deveria fazer parte da nossa vida. Faz parte. Mas não acusado. Eu deveria sentir fome, desejo, mas não acusado. Entende? Por quê? Porque não é lei. Faz parte da minha vida, né? É como comer, já viu? Eu não fico acusado quando eu deixo de comer. Na verdade, eu fico acusado quando eu como muito. É o contrário, né? Então, quando você deixa de comer, eu não fico acusado, mas eu sinto falta. Percebe o que eu estou falando? Mas nem sempre, às vezes, dá. Então, às vezes, eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, minha vida é muito corrida às vezes, nem sempre eu consigo parar, comer. Eu não fico acusado. Depois, quando der, eu como. Então, você deveria ter essa prática na sua vida. Por que eu estou te falando isso? Porque tem crente que ele fica tão acusado que ele nem ora mais, porque a vida acabou. Não,
Se não deu para orar, naquela hora que você programou, que você estabeleceu, ora depois. Mas faça da oração uma prática diária. E outra coisa, você não precisa de achar que tem que ter todo o ambiente, porque é outro problema. Já viu? É outra coisa também do legalismo na nossa mente. Se não tiver um ambiente apropriado, se não for no local correto, não. Meu amigo, sabe, você hoje tem acesso a Deus. A Bíblia fala que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, sem acusação, sem problema, sem nada. No Antigo Testamento era um preparo enorme para se chegar. Hoje não, hoje nós temos livre acesso. Aonde você estiver, você pode chegar e orar, e falar com Deus, porque isso é orar. Mas faça da oração um princípio de vida. Estabeleça como meta na sua vida orar. Ter uma vida de oração. Porque é por meio dela, sim, que nós temos mais intimidade, que nós nos relacionamos, que os nossos olhos são abertos, que coisa acontece na nossa vida. O problema, muitas vezes, é que nós não oramos, sabia? O Senhor estabeleceu que a oração é o meio pelo qual nós podemos pedir. Mas, infelizmente, muitos não pedem. Na verdade, tem aqueles que têm até uma certa aversão a pedir, já viu? Tem gente que acha que orar, orar, como eu disse, é conversar com Deus. Mas quando o Senhor nos ensinou a orar, a oração de Jesus, uma das coisas que Ele ensinou foi fazer o quê? Pedir. Não é verdade? Nos dá o pão de cada dia. O que é isso? Pedir. Jesus ensinou, pedir e dar-vos-á. Quando você pede, você recebe. Mas muitas vezes, acredite, não recebemos porque não pedimos. Porque temos uma dificuldade enorme em pedir. E acredite, quando não pedimos, isso parece espiritual, mas não é. É arrogância. Porque só pede quem precisa. Só pede quem é humilde. Só pede quem reconhece que precisa daquilo do outro, que alguém é maior. Sabe uma coisa interessante na Bíblia? Davi. Você sabe, os irmãos sabem, Davi pecou, né? Então, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele tem uma mancha ali no seu currículo, podemos assim dizer, que aconteceu no dia em que ele pecou. Mas sabe uma coisa interessante em relação ao pecado de Davi? Você sabe, o pecado de Davi foi porque ele cometeu adultério com Batseba, que era casada com um dos seus soldados, Urias. E aí, porque ele engravidou ela, e para tentar disfarçar o negócio, ele foi lá e mandou matar Urias. Ele arquitetou a morte. Então, ele cometeu adultério seguido de homicídio, matou. Terrível. E aí a Bíblia fala que ele tentou esconder aquela coisa toda, não viu o erro que ele tinha feito, até o dia em que Deus manda um profeta lá na casa dele, Natã. E Natã vai. E aí Natã chega em Davi e conta uma história, para mostrar para Davi uma coisa muito simples, sabe o quê? Para mostrar para Davi que ele pegou a mulher do outro, tomou a mulher do outro, matou ele para ficar com a mulher, mas ele já tinha 5 mulheres. Mas, você sabe, Deus não envia Natã para jogar na cara dele que ele tinha 5. Não. Deus envia Natã para falar, sabe o que para ele? Se você tivesse me pedido outro, eu tinha te dado. Era só pedir. Você errou porque não pediu. Já viu? Erramos muitas vezes porque não pedimos. Porque falhamos nisso. Você não sabe, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Eu já li todos eles. E é interessante, realmente você percebe nos salmos de Davi um relacionamento que ele tinha com Deus ali, que ele falava coisas poderosas para Deus. E ele muitas vezes pedia para Deus o livrar do exército, livrar daqueles que estavam perseguindo. Mas você sabe, você pode pesquisar depois, você não vai encontrar em nenhum salmo Davi pedindo para Deus livrar ele do adultério. Você não vai encontrar em nenhum salmo Davi reconhecendo que ele tinha um problema com mulher, e ele tinha. Em nenhum salmo você vai ver ele reconhecendo que ele tinha problema na área sexual. Em nenhum momento ele fala sobre isso. Era algo que ele escondia, que ele não pedia, mas que se ele falasse com Deus, acredite, Deus ia mudar a vida dele. Muitas vezes tem coisas que não mudam nas nossas vidas porque nós não pedimos. Por várias razões. Porque às vezes escondemos, porque às vezes achamos que está tudo certo, e outras vezes achamos que Deus não liga para isso, mas Deus liga.
Deus se importa. Tem gente que não pede porque ele acredita que Deus não se importa com aquilo, já viu? E ele não pede. Pedir uma esposa para Deus. Deus não está ligando para isso não, tá. Já parou para pedir? Tem gente que não pede. E aí, às vezes, aparecem irmãs na vida do cidadão, mas ela não tem tudo que eu quero que ela tenha. Então pede do jeito que você quer. Mas pede. Fala para Deus. Deus é bom, Ele vai dar aquilo que você pedir. Só basta você falar, abrir sua boca e pedir. Está entendendo o que eu estou falando? Porque quando você ora e pede, Deus te dá. Deus se importa com as pequenas coisas que talvez você ache que Ele não se importa. Acredite no que eu estou te falando. Amém, meus irmãos? Então, peça. Terceira coisa. Leia. Terceiro, pode passar o slide. Tem alguém aí atrás? Eu vou ler aqui. Leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Presta atenção. Terceiro princípio espiritual. Leia a Bíblia. Eu sei que eu estou falando coisas que parecem muito óbvias, mas acredite, são elas que nós deixamos de lado na nossa vida, sabia? Porque muitas vezes nós sempre queremos ouvir de coisas nunca faladas, nunca ditas, mas acredite, é no simples que você vai encontrar as coisas mais preciosas. São em coisas simples, porque a vida cristã não é esse mistério todo que a grande maioria acha que é. A vida cristã é muito simples, é prática. Essa que é a verdade. Se você tem uma vida de oração, que é importante para a sua vida, mas se você também tem uma vida de leitura da palavra, acredite, coisas poderosas acontecem na sua vida. Então leia a Bíblia. Agora, quando eu falo de ler a Bíblia, me ouça. Não leia a Bíblia apenas em busca de um conhecimento intelectual, em busca de conhecimento mental, aquela coisa. Tem gente que é assim. Então tem gente que ele acha, ele fica atrás de conhecimento, já viu? Só de saber, não. Não vai em busca disso, vai em busca de quê? Vai em busca de conhecer o Senhor, de saber mais dEle, de vê-lo, de enxergá-lo. Sabe por que tem muita gente que desiste do nosso seminário logo nos primeiros dias? Nós temos o nosso seminário aqui, nós temos cursão, CTL, nós temos muitos cursos aqui que são poderosos. E quem fez e faz, sabe que é poderoso para mudar a sua vida. Mas muita gente desiste logo no começo, por quê? Porque ele chega aqui achando que ele vai estudar teologia sistematizada, viu? Sei das quantas. E não é. Aí nós começamos a ensinar a palavra, nós começamos a ensinar a revelação. Nós começamos a mostrar Cristo para a pessoa. Na Bíblia, nas coisas ali no Antigo Testamento. E aí ele chega achando que ele vai responder a todas as dúvidas que ele tinha da Bíblia, já viu? Aí ele frustra. Porque ele está em busca de quê? Conhecimento intelectual. Mas deixa eu te falar uma coisa. Conhecimento intelectual não muda a sua vida. Não transforma você. Só enche sua cabeça de muita coisa. Na verdade, coloca muito mais coisa negativa em você do que necessariamente coisas positivas. Então tem muita gente que ele sabe muito, mas não tem nada de vida. Tem realidade nenhuma. Tem transformação, não tem nada. Por quê? Porque ele só tem conhecimento, sabe tudo, estudou tudo. Mas cadê o poder de Deus sendo manifesto através de você? Cadê a realidade? O quanto disso te transformou? Porque é isso que importa. Afinal das contas, não é saber muito. É saber certo. É saber o que tem que saber. É olhar com os olhos de Deus. É buscar ter revelação. Então deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que a palavra dele é lâmpada. É luz. Para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver, para que nós possamos compreender as verdades. E quando nós temos luz, então há uma transformação genuína na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Só há transformação quando você tem luz. Só há transformação quando os olhos do seu coração são iluminados. Quando você é capaz de enxergar o que está por trás da letra. Quando você é capaz de ver o que outros não veem, porque são naturais. Mas aquele que busca a revelação, ele tem. E quando ele busca a revelação e tem, ele é transformado. Ele é mudado. A palavra de Deus tem o poder de mudar a sua vida. Por isso, ao ir à palavra, vá em busca de revelação.
Ler a Bíblia é muito importante, mas você não deveria ler de qualquer forma. Você deveria ler em busca de revelação. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só a luz, mas ela também é o nosso alimento. Nos alimentamos dela, comemos dela. Ela é a nossa força, ela nos dá energia, ela nos conduz, nos direciona. Percebe? É a palavra que leva você a compreender os caminhos do Senhor. Você sabe quando alguém tem revelação e quando alguém não tem. Sabe quando? Quando você conversa com ele. Geralmente, que não tem a revelação da palavra, ele é cheio de muito intelecto. Ele é cheio de muito entendimento intelectual, cheio de saber muita coisa. Mas não tem vida nenhuma. Você fala com ele, cadê a vida? Cadê a transformação? Não tem. Ele só sabe. A única coisa que ele tem é o quê? É saber. Conhecimento natural, mental, que não muda, que não transforma, que não se traduz, presta atenção, em realidade de vida. É por isso que nós precisamos de ter a palavra como alimento. Por quê? Porque a palavra, ela é poder. Você sabe, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que existem muitos versículos que falam que a Bíblia é. Eu gostaria de ler alguns com você. Projeta para mim, por favor. João 1:1. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, presta atenção, Deus e sua palavra são um. Deus e a palavra são um. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala que Deus e a sua palavra são um, a Bíblia está dizendo que porque, eu vou falar, a palavra, ela é a expressão de algo. Então, o que expressa algo? A palavra. Então, quando você fala uma palavra, rapidamente você vai se lembrar daquilo. Por quê? Porque expressa aquilo. Então, se eu falar cadeira, você lembra de uma cadeira, sim ou não? Mas a Bíblia fala que o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era... Porque todas as vezes que você vai à palavra e vê a palavra de maneira genuína, você vai para Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Por isso que a maneira de conhecer a Deus é por meio da sua palavra, mas da sua palavra revelada. Romanos 10:17, abre para mim. Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? A palavra. Você tem fé quando você ouve a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra revelada. Ela gera fé. Tiago capítulo 1, verso 18. Tiago 1:18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pelo quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Você é gerado pela palavra. Porque quando você ouve a palavra gera em você vida. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não precisa de abrir. A Bíblia fala que não só de pão verá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra é alimento. Salmo 107, verso 20, a Bíblia fala que Deus liberou a sua palavra e curou. Por quê? Porque a palavra é cura. Nós somos curados pela palavra. Salmo 119, verso 11, o salmista diz que ele guardou a palavra no coração para não pecar. Porque quando você tem a palavra no seu coração, presta atenção, você é guardado do pecado. Quando você tem palavra dentro de você, o pecado não tem poder contra você. Efésios capítulo 6, verso 17. A Bíblia também fala que a palavra é a espada, ela é a arma. Precisamos dela, porque ela é uma arma poderosa contra os ataques do inimigo sobre nas nossas vidas. João 17, 17. A Bíblia fala que nós somos lavados pela palavra, purificados pela palavra, santificados pela palavra. Tiago capítulo 1, verso 21. A Bíblia fala que a palavra é poderosa para salvar a sua alma. A sua alma é salva por meio da palavra. E Hebreus capítulo 4, verso 12, eu queria que abrisse esse, gostaria de ler isso com você. Esse texto também é poderoso. Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para quê? Para mostrar para você o que os homens não são capazes de mostrar.
Se existe algo que nós temos dificuldade é de discernir as coisas, já viu? Quem é capaz de discernir pensamentos? Ninguém, a palavra é. Quem é capaz de discernir os propósitos? A palavra. Quem é capaz de dividir alma e espírito? Já viu? Eu sei que nós ensinamos isso no cursão, né? Que nós somos espírito, alma e corpo. Mas por mais que nós ensinemos isso, nós não somos capazes de mostrar para você exatamente o que é um e o que é o outro. Por quê? Porque nós não somos, mas a palavra é. Oh, irmãos, a palavra é poderosa. Por isso que nós precisamos dela. Por isso que nós temos que, o tempo todo, nos achegar a ela. Quarto ponto. Você que está acompanhando. Como eu disse, nós seremos bem didáticos. Volta lá para os slides, pode voltar. Quarto ponto diz o seguinte: mais importante que a inteligência intelectual e a inteligência emocional é a inteligência espiritual. Você sabe, existem 3 tipos de inteligência. Existe uma inteligência intelectual. Que inteligência que é essa, pastor? É aquela inteligência que todos nós temos. Que é uma inteligência que nos dá ali, obviamente, alguns têm mais que outros. Mas é uma inteligência que nos dá a capacidade de resolver problemas. É uma inteligência que ela é mais racional. Uma inteligência mais lógica. Geralmente, homens, eles são muito mais voltados para essa inteligência. Já viu? Que o homem é mais lógico, o homem é mais racional. A mulher é bem mais emocional do que o homem. Porque o homem é muito lógico, ele é mais prático, de certa forma. Então, ele tem mais essa capacidade de resolver as coisas, de resolver problemas, de resolver cálculos. Por isso que homens, geralmente, são mais para o lado das exatas, já viu? Porque é o que ele gosta mesmo de fazer, de resolver, enfim. Mas isso tem muito a ver com essa capacidade que nós temos. Agora, qual que é o problema? O problema é que tem muita gente que acha que essa inteligência é a mais importante. Não é. Porque, acredite, a mais importante que a inteligência intelectual é a emocional. O que é emocional? É a capacidade de lidar com emoções. A capacidade de sentir, de ser sensível, de perceber. Sabe? Geralmente mulheres são mais assim, já viu? Então as mulheres sentem mais. Elas conseguem lidar mais com isso. Por que essa inteligência é importante? Porque essa inteligência nos capacita a nos relacionar melhor. Então homens, geralmente, eles têm uma dificuldade muito grande de se relacionar. Por quê? Porque falta essa inteligência emocional. Mulheres não. Mulheres, elas entendem mais. Sabe, mulher é uma coisa impressionante. Eu falo pela minha esposa. Mulheres fazem leitura do ambiente, já percebeu? Elas são capazes de chegar num lugar e olhar para todo mundo e saber de cada um. O que aconteceu, o que não aconteceu, o que está sentindo, o que não está sentindo. É impressionante. Eu chego, não vejo nada disso. Geralmente a gente sai dos lugares, a Carla diz, você viu? Viu o quê? Eu não vi nada. Ah, você não percebeu? Eu falei, nadinha. Porque homem é mais tonto nessas coisas, né? Mulheres não, mulheres elas têm, de certa forma. Aí, qual que é o problema? O problema é que tem muito homem que se acomoda nisso. Aí ele usa disso para não crescer na emocional. Ah, você tem que me aceitar, eu sou assim mesmo. Não, quem disse que alguém é obrigado a te aceitar desse jeito? Não é. Tem coisa que nós temos que avançar. Então, se algo me falta, eu vou buscar isso. Eu vou procurar melhorar. Então, eu não posso também ser esse truculento, cavalo, que não consegue me relacionar com ninguém. É importante que você, que é homem, aprenda a se relacionar. Aí tem homem que fala, já viu aquela frase muito usada? Quem entende as mulheres, né? Se você não entende, busque entender. Isso. Vai fazer alguma coisa, vai ler sobre isso, vai aprender. Você não pode simplesmente se contentar com isso e não saber. Porque é importante que você cresça naquilo que te falta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas você sabe, inteligência emocional é importante, mas a inteligência mais importante mesmo é a inteligência espiritual. Pastor, o que é inteligência espiritual? É a capacidade de discernir aquilo que não está sendo mostrado. Coisas que estão além daquilo que é perceptível. Sabe? Por isso nós precisamos de ter uma inteligência espiritual. Ser capaz de discernir as coisas em Deus. Ser capaz de perceber as coisas em Deus. É a intuição. É você aprender a ouvir o seu espírito. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Nós temos que aprender a ouvir o nosso espírito. Porque o espírito fala conosco, sabia? E muitas vezes nós nem percebemos. O espírito fala com você quando ele gera paz, mas também quando ele tira a paz.
Ele fala com você quando Ele impulsiona você, mas também quando Ele restringe, entende? Isso é ouvir o Espírito. Isso é um outro ponto também que a maioria dos homens perde para as mulheres, sabia? Mulheres, geralmente, elas são mais ligadas também a coisas espirituais. Então, homem, já viu? Às vezes Deus quer falar com ele, sei lá, por meio de um sonho. Isso é uma coisa que homem nenhum, geralmente, eu não me lembro de homens falarem comigo de sonhos. Acho que nunca teve um que veio falar comigo. Pastor, eu tive um sonho. Não. Mas mulher vem. E é um monte. Né? Pastor, eu tive um sonho. É mesmo. E isso e aquilo. Por quê? Porque elas são atentas. E acredite, Deus fala por meio dos sonhos. Deus fala por meio de impressões, que muitas vezes o homem também acaba sendo um pouco desatento com essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante que nós tenhamos uma inteligência espiritual. Que nós aprendamos a enxergar as coisas na ótica de Deus. Que nós consigamos ver aquilo que ninguém está vendo. Você sabe, a inteligência espiritual, na Bíblia, ela é também chamada de sabedoria. E por que eu digo isso? Porque a sabedoria é a inteligência espiritual. Que sabedoria que é essa? Presta atenção, sabedoria não é um conhecimento que você adquire estudando. Sabedoria não é algo ligado às experiências que você teve. E agora você fala, eu tive muita experiência, eu sou sábio. Não. A sabedoria de Deus, ela é um dom. Por isso que a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, o que ele deve fazer? Pedir. Orar e pedir para Deus dar. Em outras palavras, pedir sabedoria é pedir capacidade de quê? Discernir. Por isso que a Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo. Discernir o tempo e o modo não é discernir de maneira natural, é discernir de maneira espiritual. É ser capaz de enxergar e de ver, de ter uma percepção que outros não estão tendo. É ser capaz de perceber o ambiente à sua volta de maneira espiritual. E essa é uma sabedoria que nós temos que pedir para Deus. Porque é somente por meio dessa sabedoria que nós podemos nos conduzir de fato como Deus quer. Entende? Por isso essa é uma sabedoria que todos deveriam pedir. Eu vou falar uma coisa para você, acredite no que eu vou te falar. A maior parte dos problemas, se não todos eles, que nós temos, é por falta de sabedoria, sabia? Então tem gente que fala, eu tenho problema no casamento. Não, falta sabedoria sobre casamento. Porque se você tivesse uma sabedoria, você saberia lidar com a situação, concorda comigo? Então te falta sabedoria. Eu tenho problema financeiro. Não, você falta sabedoria para lidar com finanças. Porque quando você tem sabedoria que vem de Deus, você consegue lidar com as situações. Você consegue lidar com as coisas. Então, o que nós mais deveríamos fazer é o quê? É buscar sabedoria. Abra para mim Provérbios, capítulo 4, verso 7. Provérbios 4, 7, tiver como projetar. É interessante, olha o que Salomão fala, e olha que Salomão foi o homem mais sábio que já passou pela terra. Olha o que a Bíblia fala, que ele diz. O princípio da sabedoria é o quê? Adquire sabedoria. Então ele está dizendo que sabedoria é adquirir sabedoria. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Com tudo que você possui, adquire sabedoria. Você sabe, tem 2 orações que eu faço desde que eu me converti e aprendi isso com o pastor Aloysio, sabe? Uma das coisas que eu sempre vi o pastor Aloysio orar e uma coisa que eu sempre orei também na minha vida. Eu peço 2 coisas para Deus. Eu peço revelação e eu peço sabedoria. Então, quem é aluno meu, seminário, qualquer coisa, já deve ter ouvido eu orar isso lá nas aulas. Sempre nas minhas orações eu falo. Nós oramos pedindo o quê? Revelação e sabedoria. Por quê? Porque para mim são as 2 coisas mais importantes. Revelação, como eu disse, é ter olhos para ver. É ser capaz de enxergar na luz de Deus. E ela é importante, porque ela transforma a sua vida. Mas por outro lado, eu preciso de quê? Sabedoria. Para lidar com as situações, para lidar com as coisas. Para lidar com os problemas, para lidar com tudo. Precisamos de sabedoria. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que o sábio é aquele que entende que lhe falta sabedoria. E reconhece e pede para Deus sabedoria. Esse é o princípio da sabedoria. É adquirir sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você é capaz
de lidar com as situações. Amém, meus irmãos? Quinta coisa. Quinto princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite. Para mudar a sua vida. Creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Presta atenção. É muito importante que você entenda isso também. Entender o que, pastor? Entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe, a palavra de Deus fala isso e é verdade. Mas é importante que você compreenda os mistérios que estão por trás disso que Paulo fala aqui. Abre para mim Romanos, capítulo 8, verso 28. É um texto muito conhecido. Olha o que Paulo fala. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Não é esse não, é o verso 28, perdão. Mas esse aqui também é bom. Mas vai para o 28. Poderia falar desse aqui também, mas vamos para o 28. É porque o 28 é a continuação, né? O desfecho. Olha o que ele fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que é aqueles que amam a Deus. Deixa eu falar uma coisa, você ama a Deus. Sabe por que eu digo que você ama? Porque todo aquele que é nascido de novo ama a Deus. Todo aquele que teve uma experiência com Deus genuína, ele ama. Não tem como você não amar a Deus. Existe um amor que foi outorgado. A Bíblia fala que esse amor é colocado dentro de você. Que não tem nada a ver com você, mas já te foi dado. O próprio Deus derramou e colocou um amor dentro de você. E ao mesmo tempo que Ele deu esse amor, Ele garantiu algo. Sabe o que Ele garantiu? Ele garantiu que por causa desse amor que Ele colocou, tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo. Agora, isso não quer dizer que coisas ruins não aconteçam. Então, essa semana, você sabe, eu estava de férias, eu cheguei essa semana. É impressionante. Pastor, quando chega de férias, ele atende o tempo todo. Eu não sei, os irmãos acham que eles ficam numa coisa, né? Então, assim, foi um monte me procurando essa semana, toda hora alguém que queria conversar comigo, e eu atendi a semana inteira, impressionante. E é bênção, né? Poderoso. E aí eu cheguei, e uma pessoa veio conversar comigo, e ela questionou, pastor, mas então por que coisas ruins acontecem? Sabe, nós não sabemos de fato, existem muitos mistérios, mas coisas ruins às vezes podem acontecer, situações difíceis podem acontecer. E eu não estou dizendo que é Deus quem arquiteta essas situações ruins, porque nós não esperamos o mal de Deus, mas nós esperamos o bem. Agora, presta atenção, nós não sabemos mesmo porque coisas ruins vêm acontecer, mas elas acontecem. Mas uma garantia nós temos, que mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus vai fazer com que essas coisas cooperem para o seu bem. Vai cooperar. Como? Não sei. De alguma forma, lá na frente você vai ver. Mas você pode ter certeza disso. Essa é uma garantia que nós temos em Deus. Que Deus vai pegar coisas ruins e fazerem com que elas, no final das contas, se tornem boas. No final você vai ver tudo. Então, não questione o que está acontecendo. Muitas vezes nós o tempo todo questionamos situações. Não questione, apenas creia. No final vai cooperar. De que maneira, não sei. Como, não sei dizer. Mas eu sei que no final vai. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que vai. E para mim, a palavra de Deus é mais do que suficiente. Se Ele disse, então é assim que vai ser. Precisamos, então, de fazer com que a palavra se torne suficiente na nossa vida. Dentro disso, é importante que você entenda que talvez uma das verdades mais poderosas nisso tudo, e uma das garantias mais certas que você tem que vai cooperar, não é porque você ama a Deus, mas é porque Ele ama você. Deus nos ama. Existe um amor de Deus, que é uma coisa que nós não somos capazes de compreender, é verdade, mas Ele ama. E porque Ele ama, Ele vai fazer com que tudo coopere para o bem. E no final, tudo vai dar certo. Então, creia nisso. Creia que você é amado por Deus e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém, meus irmãos? Essa é que é a verdade. Deus garante que no final tudo vai dar certo. Bem, sexta atitude, o sexto princípio. Cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual sadia. Lembre-se de uma coisa: a fé é liberada quando você fala.
Por isso é importante que você tenha uma atitude positiva, que se traduz numa fala positiva. Importante que você entenda que existe um poder nas suas palavras. A Bíblia fala que a morte e a língua estão no poder, a morte e a vida, perdão, estão no poder da língua. Quando você fala, coisas acontecem. Agora, é importante que você então fale coisas boas a seu respeito. Fale coisas de Deus, de você mesmo. Sabe por que algumas pessoas não experimentam de coisas grandes e poderosas em Deus? Porque não falam. Porque muitas vezes tem um falar negativo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode ter aquilo que você fala mal. Você não pode ter aquilo que você amaldiçoa. Você só pode ter aquilo que você fala bem. Então algumas pessoas, muitas vezes, ficam incomodadas porque eles não veem a prosperidade de Deus na vida deles. Mas por quê? Porque a mentalidade, às vezes, em relação à prosperidade, é negativa. Já viu? Tem gente que fala mal da prosperidade. Não vai prosperar. Por quê? Porque fala mal. E você só pode ter aquilo que você fala bem. Entende? Então eu quero dar um recado para as irmãs aqui. Eu já dei um para os irmãos, agora eu vou dar um para as irmãs. Isso acontece muito no nosso meio, já viu? De algumas irmãs que nos procuram, os pastores. Essa semana teve alguém que me procurou e falou isso também. Essa semana eu ouvi muita coisa. Teve uma pessoa que veio conversar comigo, né, sobre uma situação assim, e foi falar: pastor, esses irmãos da igreja, dessa igreja, não têm atitude. Já viu? Aí começa a falar mal. Não vai ter nunca, porque fala mal. Começa a falar de uma maneira positiva, começa a falar bem dos irmãos. Sabe, em vez de você ter uma visão negativa, começa a ter uma visão positiva. Pastor, mas eu não estou vendo, é pela fé. Sabia que as coisas são pela fé? E fé é você falar mesmo sem ver. Começa a falar bem, começa a falar que eles são irmãos de atitude, né? Varões valorosos, cheios do Espírito Santo. Pastor, mas ele é carnal demais, não olha isso não. A Bíblia fala que nós devemos conhecer ninguém segundo a carne, mas devemos ver segundo o Espírito. Começa a ver o que Deus vai fazer na vida dele. Começa a dizer, começa a falar. Eu falo isso muito para mulheres que são casadas, que às vezes começam a falar mal do marido. Muda a sua postura, muda as suas palavras, fala bem. Você vai ter aquilo que você fala. Acredite em mim. Tenha uma atitude positiva. Fale de maneira positiva. Sabe, é interessante lá, nós não vamos ler o texto, não dá tempo. Pessoal do teclado, a pessoa do teclado pode subir, por favor. Pessoal do louvor pode subir. Eu estou quase encerrando. Sabe, lá em Ezequiel, capítulo 37, não vou ler o texto todo, mas depois você pode olhar. A Bíblia fala que o Senhor, ele chegou em Ezequiel e perguntou para ele: o que tem diante de você? Ele falou: tinha um vale de ossos secos. Sim, é verdade, aquele vale estava lá. Ele não negou a realidade do vale. Mas o que o Senhor fala para ele? Você vai falar algo diferente. E quando você abrir a sua boca e começar a falar, algo poderoso vai acontecer nesses ossos secos. E quando ele abriu a boca e começou a profetizar, a Bíblia fala que aqueles ossos secos começaram a ganhar forma. E eles foram se tornando em pessoas. E aquele vale de ossos secos, diz a Bíblia, se tornou, sabe o quê? Um grande exército. Sabe por quê? Porque alguém falou. Experimenta falar. Eu não estou negando que diante de você, às vezes, o trem está complicado. Mas experimenta falar algo diferente. Experimenta falar aquilo que você quer ver. E você vai ver o vale de ossos secos se formando em um grande exército na sua frente. Poderoso. Você sabe? É interessante que, quando Deus também chamou Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, se você for ler depois lá, a Bíblia fala que Deus chamou Jeremias e enviou ele. E o que Jeremias falou? Esse é o problema. Muitas vezes o problema está na visão que você tem. É negativa. Passe a ter uma visão positiva. Ouça o que eu estou falando para você. Comece a enxergar de forma positiva. Por quê? Porque isso é ver a bondade de Deus. Quem vê a bondade de Deus, ele não enxerga de maneira negativa. Ele vê de forma positiva. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos bons. Pastor, como que eu posso ver de maneira positiva diante de tudo que está acontecendo? Só lembrando que os pensamentos dele a seu respeito são bons. Sabia?
que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Quando você começa a lembrar disso, você muda a sua maneira de ver, de enxergar. E automaticamente, presta atenção, você vai mudar a sua maneira de falar. Fala de maneira positiva. Para de falar de maneira negativa. A Bíblia fala que quando Deus chamou Jeremias e falou que ia enviar ele, qual foi a resposta dele? Não é um passo de uma criança, já viu? Deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que Deus manda você calar rapidamente. Isso é uma delas. Você vai ver muitos momentos na Bíblia onde Deus manda, não estou falando que Deus manda ele calar a boca, mas rapidamente Deus fala algo, já viu? É assim que Deus faz. Então Deus não te manda calar a boca, Ele só atropela as suas palavras negativas. Ele fala algo positivo rapidamente, para você calar logo. Em outras palavras, para um bom entendedor, né? Minha palavra basta. Ele vira, não passe de uma criança. O Senhor vira e fala, não diga não passe de uma criança. Sabe por quê? Porque eu te enviei, eu te chamei, foi eu quem te coloquei. Aí o que Deus manda ele fazer? Deus vira para ele e fala, você vai falar, sabe por quê? Porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Sabe por quê que Deus, naquele momento, Deus não manda ele mudar a atitude dele. O que Deus manda ele fazer? Aonde que Deus toca? Deus toca na atitude? Deus toca aonde? Porque é na boca que está o poder. Sabia que até o poder de mudar a atitude está na boca? Quando você fala, a coisa muda. Porque Deus faz por meio das palavras que Ele coloca. Por isso que a maneira de Deus fazer é por meio do que você fala. Tudo é por meio do que você fala. Essa é que é a verdade. Amém, meus irmãos? Então fale de maneira positiva. E você vai ver coisas grandes acontecerem na sua vida. Essa é que é a verdade. Os dois últimos, 3, né? Estou encerrando. 7. Creia que a generosidade é um bumerangue espiritual. Você sabe? Bumerangue é uma arma que foi criada pelos nativos australianos. E bumerangue é aquele negócio que você joga, ele vai e ele volta, não é? Para você poder arremessar novamente. Eu sei que talvez o princípio é pobre, ou a ilustração, o princípio não, mas a ilustração às vezes não é tão, mas ela nos dá uma visão um pouquinho clara de como que as coisas acontecem na nossa vida. Porque as coisas de Deus são assim. Atitudes, coisas que nós fazemos, coisas das quais nós somos generosas, elas têm o poder de voltar para você, como bumerangue que você lança. Mas sabe, isso acontece na vida. Mas espiritualmente falando, as coisas de Deus, elas voltam. Mas elas voltam muito maiores. Elas voltam muito mais. Quando você é generoso, quando você tem uma atitude generosa, você recebe muito mais de Deus. As coisas voltam para você de maneira abundante, porque Deus é assim. Sabe por que as coisas voltam de maneira abundante? Porque ninguém vence Deus no fator generosidade. Se você é generoso, Deus vai ser muito mais. E se você for mais, eu quero te falar, Ele vai ser mais que você. Só para mostrar para você que você não é mais generoso que Ele. Ele sempre vai te vencer nisso. Por isso que generosidade é um princípio poderoso na Bíblia. Que nós precisamos de ter. Sabe, precisamos de ter para com a vida da igreja. Se acreditamos nessa obra, somos generosos em ofertar. Somos generosos com os nossos dízimos, porque acreditamos nisso. Mas cremos que tem um princípio também aqui. Mas sabe, você deveria ser generoso também em atitude, sabia? Tem muitas formas de você ser generoso. Você é generoso quando você para ouvir alguém. Mas você sabe, até ouvir, porque tem gente que acha que ouvir é só... Ouvir tem expressão. Tem gente que é bom para ouvir, já viu? Quem que é bom para ouvir? É aquele que quando ele te ouve, ele para. Ele admira. Ele faz caras e bocas. Ele pergunta, já viu? Tem gente que nem ouve. Esse não é generoso no ouvir. Mas gente generoso no ouvir, ouve com expressão. É gente que você gosta de contar as coisas. Já viu que tem gente que você gosta de contar e tem gente que você não gosta de contar? Você só gosta de contar coisas para quem é generoso no ouvir. Mas às vezes você pode ser generoso no seu proceder também. Coisas que às vezes você vai fazer, que talvez não é tão relevante assim, mas você vai fazer por quê? Porque você é generoso. Gente generosa faz, muitas vezes, sem ter muita relevância, sem ter muita importância, mas ela está lá para ajudar. Às vezes,
você é generoso com a sua presença. Sabia? Então, talvez alguns ficaram sabendo que eu ia pregar hoje, né? Se eu passou na UR. Aí você tem agora aquela coisa, né? E aí, eu vou lá ouvir ele ou não vou? Que ouvir o pastor na UR é outra coisa. Aí eu falei, eu vou. Sei que é o pastor Gustavo, mas eu vou ser generoso com ele. Eu vou lá ouvir ele. Obrigado. Deus vai te recompensar. Acredite, Deus recompensa. Mas você é generoso nisso também. Então tem muita forma de você ser generoso. Seja generoso. Pratique a generosidade. 8º, penúltimo. Entenda que o que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. Em outras palavras, tem atitude. Tem atitude. Sabe, muitas vezes as coisas não acontecem também porque nós não temos atitude. Haja. Se o Senhor tem gerado paz no seu coração e aberto portas diante de você, entre por elas. Tome decisões na sua vida. Decida. Muitas vezes não experimentamos também porque não decidimos. A porta está aberta, Deus está fazendo, mas eu fico ali. Será que eu entro? Será que eu não entro? Deixa eu falar uma coisa para você. Entre por aquelas portas que Deus tem aberto diante de você. Porque muitas vezes oportunidades passam e você nem vê. Sabia? Porque Deus é um Deus também de oportunidades. As oportunidades podem passar. Então, tem muita gente que às vezes ele não experimenta porque ele não tem atitude. Agora é um recado para os homens. Falei para as mulheres, agora eu vou falar para vocês. Tenham atitude. Chega na irmã. Ah, pastor, mas eu acho que ela... Deixa eu falar uma coisa para você. Acredite no que eu vou te falar. Os irmãos solteiros. A videira é especialista em fazer algo. Sabe o quê? Unir homem feio com mulher bonita. Isso aqui é uma coisa impressionante. Que as irmãs, elas não veem. Eu fico vendo, meu Deus do céu. Tem uns casais, às vezes eu vou fazer uns casamentos, eu olho assim, é discrepante. E eu vejo o sorrisão do noivo, quando a mulher está entrando, eu falo, tem que sorrir mesmo, meu amigo. Porque isso aí não acontece mais nunca na vida. É impressionante. Mas por quê? Porque o cara teve atitude, sabia? Ele foi lá. Aí tem outro que, é porque eu não quero levar um fora. Levou, vai. A vida que segue. É assim que a vida funciona. Percebe? Mas tenha atitude. E você verá coisas grandes acontecer na sua vida. Essa é que é a verdade. Fique de pé. Cultive a simplicidade dos pombos. 9. E a prudência da serpente. Você sabe, Jesus nos ensinou isso. É um equilíbrio, na verdade. Eu sei que parece antagônico, mas não. São duas coisas que nós temos que cultivar. Prudência e simplicidade. É importante que você entenda que, às vezes, em nós tem que haver uma certa astúcia. Sabe? Para lidar principalmente com o mundo. Porque o mundo engana, mente. Nós não podemos ser tolos, bobos. Tem crente que acha que você tem que ser bobo. Não. A Bíblia fala que a maneira como o Senhor pegou o diabo, sabe como foi? Foi na cruz. A cruz, na verdade, foi uma sataneira. O que é isso, pastor? Sataneira? Armadilha de pegar Satanás. Sim, porque ratoeira não pega rato. Sataneira pega o diabo. Sim, a cruz foi uma sataneira. Porque a Bíblia fala que na cruz ele se fez pecado, sabia? Ele se fez serpente. Ele se fez serpente para quê? Para pegar o diabo. Essa foi a maneira dele. Ele lidou com astuto, de maneira astuta. E pegou ele. Essa é a forma que nós temos que fazer também. Na Bíblia, muitas vezes, você vai ver homens que tiveram que ser astutos. Ter prudência. Por quê? Porque com o mundo é assim. Mas por outro lado, nós temos que praticar a simplicidade também. Simplicidade nos fala de ser cheio do Espírito. Então, quando ele fala da pomba, ele está falando de uma característica. Porque a pomba aqui é uma figura do Espírito Santo. E uma das suas principais características é a simplicidade. É importante que você seja simples. Pastor, o que é ser simples? É não ser complexo. Já viu que tem gente complexa, difícil, complicada? Ninguém gosta de gente que é complicada demais. Geralmente você gosta de gente que é mais simples.
A vida é mais simples. Simplicidade não é pobreza nem miséria, tá bom? Porque tem gente que acha que é isso, não. O simples é aquele que não é complexo. É aquele que consegue lidar com todo e qualquer tipo de pessoa. Ele consegue sentar na casa de alguém que tem menos condição, comer uma comida mais, vamos dizer, simples. Mas ele também é capaz de sentar numa mesa chique, uma casa chique, e se portar com simplicidade. Isso é ser simples. Você sabe, é interessante, Salomão fala que existem 4 animais que são mais sábios que os sábios. Ele fala que os 4 animais são o gafanhoto, porque não tem rei, mas sempre anda em bando. A lebre, porque é fraco, mas constrói a casa na rocha. A formiga, porque eles guardam comida no verão para no inverno ter. Mas o que eu gosto mais é o 4º animal. Sabe quem que é? A lagartixa. Salomão falar em lagartixa, minha esposa ontem aprontou um barulho no banheiro. Eu falei, o que foi? Tinha uma lagartixa lá desse tamanho. Eu falei, gente, expondo minha esposa, ela não está aqui, tadinha, está lá no Domingo Kids. Eu falei, mas é só uma lagartixa, né? Mas por que a Bíblia fala que a lagartixa é sábia? Porque ela é um animal que talvez você considere desprezível. Você não nota muito, mas habita no palácio dos reis. Isso é simplicidade. Simplicidade é isso, percebe? Temos que ser simples. É ter essa característica simples, porque isso nos fala de alguém que é cheio do Espírito. E a última coisa, nunca deixe de se avaliar com receio que seja acusação do diabo. Eu sei que isso parece complexo, porque nós temos falado muito aqui sobre você não ser introspectivo, né? Introspecção é uma coisa ruim, é verdade, é muito ruim. Mas é importante que você entenda que se autoavaliar não é necessariamente ter uma atitude de introspecção. A questão é o que você faz com isso. Então, quando você olha para si, para poder buscar um erro, uma falha, e um motivo para ser punido, isso está errado. Isso vai gerar acusação e é problema. Mas às vezes, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos mostra que nós erramos. É a consciência. E quando você percebe que você está errado, você não deveria ficar acusado. Mas aquilo ali, de certa forma, é um sinal para que você possa mudar. Então tenha atitude, muitas vezes, de perceber, não, eu estou errado mesmo. Eu vou mudar. Então é importante, de tempos em tempos, eu me avaliar. Será que eu estou andando certo? Será que as coisas estão certas? Ou será que eu posso mudar em alguma coisa? Ou será que eu posso crescer em alguma coisa? Será que eu posso avançar em alguma coisa? Percebe o que eu estou falando? Isso é importante. Amém, meus irmãos? Você sabe, eu sei que eu falei muita coisa, que nós falamos 10 atitudes, né? Você sabe que, segundo as regras da homilética, quem é seminarista vai saber do que eu estou falando, quem já fez essa matéria no seminário. Então, geralmente, quando chega essa matéria, os alunos ficam assim, o que será que é isso, homilética, né? Nada mais é do que algumas atitudes que o pregador deve ter e também ensina-se a fazer sermões. Mas segundo as regras da homilética, nunca deveria fazer sermões com 10, é muita coisa. Mas você sabe, acredite, eu tenho certeza que de tudo que nós falamos aqui, o desejo do meu coração é que você entenda algo. Que cada um desses princípios aqui, na verdade, eles estão apontando para Cristo. Estão apontando para o Senhor. São atitudes que se você aplica na sua vida, eu não tenho dúvidas. Na sua vida, lembra, não é no problema, você aplica aonde? Na minha vida. As coisas começam a se resolver facilmente. Amém, meus irmãos? Queria que nessa hora nós orássemos. Então hoje nós vamos orar. Orar para quê, pastor? Orar pedindo sabedoria, direção, clareza, entendimento, revelação, para que essa palavra possa ser vida e queimar no nosso coração. Feche seus olhos nessa hora, comece a orar.